Quero convidar a igreja à leitura da Palavra de Deus para a pregação nessa noite. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14. Nesta semana, dentre as pessoas que nós recebemos no escritório pastoral para aconselhamento, oração, nós recebemos um senhor com um pouco mais de 50 anos, porém com aparência de 70, portador do vírus HIV. Ele dizia: servi ao mundo, agradei ao mundo, e olhe a minha situação hoje. Não tenho saúde, não tenho onde morar, não tenho família. Meus amados, quantas pessoas se perdem e não conseguem lidar de uma maneira sábia com os vários privilégios que recebem. Frequentemente nós encontramos pessoas que lamentam a oportunidades e a falta de sabedoria em lidar com os privilégios que receberam ao longo da vida. São famílias que não sabem o que é desfrutar do privilégio do convívio familiar. E quantas vezes eu já vi pessoas que não se relacionavam bem, depois da morte dos queridos, chorar, lamentar, arrepender e se desesperar. Mas há também pessoas que não sabem lidar com privilégios como os vários talentos que Deus nos dá. Não lidam de uma maneira sábia com os privilégios das capacidades, dos talentos. O mesmo acontece com referência à saúde, bênção de Deus, mas quantas pessoas não sabem lidar de uma maneira sábia com a bênção da saúde e vai jogando fora a saúde que Deus deu. Outras pessoas revelam a insapiência em lidar com os privilégios quando recebem alguns privilégios materiais, heranças, e acabam jogando tudo fora. Não sabem lidar com os privilégios, e privilégios nós temos nos vários campos da nossa vida. Mas, meus queridos, o maior perigo que circunda a nossa vida, referente à falta de sabedoria em lidar com os privilégios, certamente é a insapiência no lidar com o maior dos legados que Deus nos dá. É a falta de sabedoria em lidar com a fé cristã. Neste texto bíblico, deparamos com a mensagem que o apóstolo Paulo dirigiu a Timóteo. O contexto era de perseguições. Paulo se encontrava preso. Da prisão, escreve a Timóteo, encorajando o jovem pastor a viver com sabedoria a sua fé cristã. E nessa noite nós queremos falar aos jovens, queremos falar aos adolescentes, queremos falar aos adultos,
sobre a necessidade de lidarmos com sabedoria com o legado da fé, porque a fé é um dom que Deus planta em nossos corações, e se Deus plantou no seu coração este dom, busque sabedoria no Senhor, Deus te deu. E o que nós queremos dizer com fé? O que o apóstolo Paulo quer dizer com fé aqui neste texto bíblico? Existe a fé objetiva, que é o conteúdo das várias doutrinas bíblicas, dos vários ensinos bíblicos. Sim, o apóstolo está se referindo a esta fé objetiva, ao conteúdo, ao de ensino bíblico, mas certamente ele está se referindo também à fé subjetiva, que é a experiência pessoal de cada um de nós com Cristo, com o Evangelho, a fé que nos leva a tomar posse do Evangelho de Cristo Jesus, que nos leva a dar o passo de aceitação de Jesus e o estabelecimento de compromisso com o Senhor. Nós precisamos, meus amados, de sabedoria para lidarmos com o privilégio da fé cristã. Consideremos nesta noite um pouco sobre este assunto. Primeiramente, nós destacamos que a fé cristã, um privilégio de Deus nas nossas vidas, a fé cristã precisa ser interiorizada. Paulo fala aqui da natureza da fé de Timóteo. Não se tratava apenas de uma fé informativa. Timóteo não trazia apenas algumas informações a respeito da palavra de Deus, a respeito do Evangelho. Timóteo não apenas sabia certamente alguns versículos de cor. Não era uma fé tão somente informativa, mas também não era uma fé apenas emocional, uma emoção espiritual. Não era também uma superficial adesão a Cristo. Não é esse o tipo de fé que o apóstolo Paulo afirmou. Paulo fala da fé que habitou em Lóide, que era a avó de Timóteo. Habitou em Eunice, que era a mãe de Timóteo. E que habitava também em Timóteo. Se trata de uma fé que interiorizou, estabelecendo morada. Não era uma fé informativa, superficial, mas uma fé que se estabeleceu no interior da vida de Timóteo. Uma visita não tem a liberdade de andar por toda a casa, de ir em todos os cômodos, a não ser uma visita que não se toca, né? Meus irmãos, a fé existente em Timóteo não era uma visita em seu coração. A fé existente em Timóteo verdadeiramente habita Timóteo. Se uma visita não tem a liberdade em uma casa, o mesmo, é claro, nós não podemos dizer dos donos da casa, aqueles que habitam na casa. Quem habita na casa tem a liberdade de andar por todos os cômodos, de conduzir a casa. E quando a fé habita nos nossos corações, ela exerce influência, ela exerce domínio, ela influencia todos os setores da nossa vida, porque a fé está plantada ali, a fé interiorizou. O ser humano vive nos nossos dias a universalização da informação. Como a informação corre de maneira rápida hoje.
uma notícia acontece do outro lado do mundo, instantaneamente já chegou aqui. Então, a sociedade dos nossos dias é uma sociedade informada, muito bem informada. Enfim, a informação hoje corre rapidamente. E ao mesmo tempo, o mundo de hoje é um mundo que está envolto em um grande ativismo. As pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes está atendendo telefone, está no computador, está escrevendo, está atendendo telefone, está falando, resolvendo um problema, pensando em outro, indo de um lado para o outro. Enfim, o ativismo está aí envolvendo as pessoas. E meus amados, neste mundo onde a informação corre rápido, neste mundo onde o ativismo reina, as pessoas têm se tornado armazenadoras de informações e dependentes de entretenimento. E muitos acabam se aproximando da fé também, apenas querendo receber informações e ter alguns momentos de entretenimento. E a superficialidade vai ditando os comportamentos. Assim, cada vez mais as pessoas vão se distanciando da interiorização da fé, vão se distanciando da reflexão. Mas, meus amados, nós não podemos lidar com a fé assim. A fé precisa ser interiorizada. O eunuco lia o profeta Isaías, quis ser batizado. Isaías disse, Filipe disse, é lícito se crês de todo o coração. O salmista diz, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. E meus amados, observamos a vida de Jesus, a maneira como Jesus trabalhou com os discípulos para que interiorizassem a fé, para que a fé pudesse se desenvolver no coração, em convicções reais diante de Deus. E muitas vezes Jesus se retirou a sós diante do Pai. Não deixe que o acúmulo de informações que vem de todo lado, e todos querem estar bem informados, mas não deixe que o acúmulo de informações, não deixe que as redes sociais se tornem vício. Não deixe que este acúmulo de informações e que o ativismo que te cerca faça você viver uma fé apenas informativa e superficial. Interiorize a sua fé. Meus amados, é por isso que nós vemos nos nossos dias um acúmulo de pessoas se apostatando da fé. Ex-crentes, porque nunca tiveram uma fé que se interiorizou, uma fé apenas nas emoções ou apenas no campo da informação. A cada momento que você lê a palavra, a cada momento de oração, a cada pregação, faça silenciar a sua alma e pergunte o que esta verdade tem a ver com a minha vida. O que Deus está falando ao meu coração? Quais as áreas da minha vida precisam ser confrontadas?
Quais as áreas da minha vida precisam ser mudadas? O que Deus quer de mim? Quais posições eu preciso ter diante da palavra? E então interiorize a sua fé. Lidar com sabedoria, com o privilégio da fé. A primeira expressão de sabedoria no lidar com a fé é esta: a fé precisa ser o quê? Interiorizada. Mas queremos partir para um segundo momento. Para lidarmos com sabedoria com a fé precisa também ser alimentada. O mundo antigo era naturalmente incrédulo. As perseguições ofereciam constantes ameaças aos cristãos primitivos. O apóstolo Paulo se achava preso. O solo parecia ser inteiramente impróprio para o cultivo da fé. Incredulidade, perseguições. Os agricultores sempre buscam o solo adequado para o cultivo do produto desejado. Mas, meus queridos, nós não achamos no mundo o solo cultivo da fé, pois este tenta sufocá-la, apagar os seus efeitos. Meus amados, o mundo oportuniza a fé, pois o mundo revela suas carências. Se o mundo não oferece o solo próprio para a fé, os nossos corações precisam ser este solo apropriado da fé. A consagração de um homem, de um ser humano, reconhece e aumenta a capacidade de resistência diante das adversidades enfrentadas na vida e diante das próprias aflições. Nós somos fortalecidos e a resistência certamente aumentará. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Mas Timóteo precisava reavivar este dom existente em sua vida. Reavivar significa reacender, reanimar. Ah, meus queridos, o quanto nós precisamos renovar o nosso zelo e a nossa dedicação total a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não podemos deixar a fé murchar, se encolher ou se tornar inoperante nas nossas vidas. Para tal, nós precisamos alimentar a fé, buscando este reavivar dos corações. E precisamos fazer uso de todos os meios que Deus nos disponibiliza. E o principal meio é que o Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou desamparados. Os discípulos sentiram o calor da presença de Jesus que andava pelas terras da Judéia com eles, mas nós podemos sentir o calor da presença do Espírito Santo que vive conosco pelas terras deste mundo ímpio e pecador. Mas é interessante que o apóstolo Paulo disse para Timóteo reavivar, mostrando que havia uma responsabilidade de Timóteo, uma iniciativa de Timóteo, uma busca de Timóteo, um compromisso de Timóteo. Precisamos de sabedoria em lidar com a fé. Para alimentar a fé, precisamos ler a palavra, precisamos orar. Precisamos refletir na nossa vida cristã, precisamos renunciar, precisamos levar o Evangelho a sério, precisamos cultuar, precisamos andar em espírito. Portanto, diante dos privilégios que Deus nos dá, nós precisamos de sabedoria.
do privilégio da fé, precisamos da sabedoria para interiorizar a fé, para alimentar a fé. E por fim, a fé precisa ser praticada. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui o apóstolo Paulo chama Timóteo para a ação prática, para mostrar a fé, para praticar a fé. E ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Covardia aqui pode ser avaliada sob 2 pontos de vista. Primeiro, é a pessoa que se acomoda diante de fatos e verdades que Deus coloca diante dela. As verdades da palavra estão diante de nós, mas só que muitas vezes as pessoas vão se relacionando com estas verdades, se acostumando com estas verdades, e se acomodam diante destas verdades, e acabam negando na vida prática estas verdades. Isso é covardia. Mas covardia nos traz também o outro aspecto, que é de se envergonhar de verdades e fatos divinos, porque os mesmos são repudiados pelo mundo. É quando o mundo ri de você, é quando o mundo te questiona e questiona a sua fé, os valores que você crê, e você se envergonha do que você crê. O apóstolo Paulo não apenas chama Timóteo para não ser covarde, não apenas chama Timóteo para não se envergonhar, como o apóstolo Paulo lança diante de Timóteo o seu próprio exemplo e lança diante de nós o seu modelo, quando diz: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo diz: eu estou sofrendo cadeias por causa da minha fé, mas eu não me envergonho disso, porque eu sei que só Deus é poderoso para guardar o meu depósito até o final. As pessoas que ficam por aí zombando e questionando a sua fé não têm nenhum poder e nenhuma capacidade de guardar o seu depósito até o final. Não poderão fazer nada pela salvação da sua alma, mas Jesus sim, este fez tudo para a salvação da sua alma, e só Ele pode guardar. O apóstolo Paulo estava convicto deste fato. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Poder que nos leva a olhar a suficiência de Deus para nos sustentar diante das adversidades enfrentadas. Suficiente para nos capacitar a enfrentar os desafios que tem diante da nossa caminhada. Então você olha os desafios na sua caminhada, tentações sofridas, mas você olha para o poder de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, e sim de poder, e a suficiência dele é que nos fortalece, renova e sustenta. Então caminhemos dizendo: tudo pode aquele que me fortalece. Mas Deus nos deu também espírito de amor. Aquele que diz: eu sirvo a Deus, mas não se preocupa com o bem do seu irmão, não se preocupa com a verdade, com a justiça, e não se preocupa em socorrer o irmão. Meus amados, não é esse o tipo de espírito que Deus nos deu. Ele nos deu o espírito de poder, o espírito de amor,
Assim a verdadeira fé tem um traço vertical que nos liga a Deus, mas tem um traço horizontal que liga enquanto com Jesus, amando uns aos outros. E Deus nos deu o espírito de moderação, de uma vida equilibrada, de uma vida sábia, de uma vida sem exageros, de uma vida disciplinada, e moderação também, inclusive no vestir. Assim, os santos servos de Deus e serva de Deus vivem com moderação. E aqui o apóstolo Paulo coloca de maneira prática esta questão da moderação, quando diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então, o falar do cristão não usa aquele palavreado sujo, pesado. Não, existe moderação no seu falar, equilíbrio no seu falar. Veja, meus amados, a necessidade de uma vida prática, de uma fé prática. A fé não pode ficar escondida, ela precisa frutificar na nossa vida, porque caso contrário, será uma fé infrutífera, portanto, uma fé falsa. Sabedoria em lidar com os privilégios, mas especialmente com o privilégio da fé. A fé precisa ser interiorizada, não apenas informações, não apenas sentimentos, mas convicções do coração, interiorizada. A fé precisa ser alimentada. Ora, cuidamos do corpo, precisamos cuidar da alma. Reavives o dom de Deus que há em ti. Não deixe o mesmo murchar, não deixe o mesmo ficar oprimido. É necessário reacender, reanimar, e o Espírito que Deus nos deu é este. E por fim, a fé precisa ser praticada. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Para sabermos lidar com sabedoria, com o grande privilégio da fé cristã do Evangelho de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo disse, quando se dirigiu aos Coríntios, que o Evangelho é como vasos. Nós somos como vasos de barro, levando a preciosidade do Evangelho. Mas o valor da nossa vida é no Evangelho de Cristo Jesus. Saibamos então lidar com a preciosidade que nós levamos. Convidamos os irmãos a acompanharem o coral Vida e Louvor. Dois caminhos a seguir, todos a buscar. Quando os dois irem se vir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar.